Hora de receber a nossa comentarista de todos os dias, Guta Pini, aqui no telão. Bom dia, Guta. Ótima semana. Seja muito bem-vinda. Temos muito o que discutir nesta segunda-feira, nesse começo de semana. Bom dia, Dani. Bom dia, nossa audiência. Vamos para mais uma semana. Guta, vamos começar aqui pela fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa fala no domingo, ontem, nesse evento, nessa manifestação pacífica na Avenida Paulista, foi vista por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro como um aceno à família Bolsonaro, ao próprio ex-presidente. Já por parte da base do governo Lula, essa fala teria sido interpretada como um passo decisivo de Tarcísio de Freitas para que ele concorra à presidência no ano que vem. E a sua avaliação qual é? Olha, Dani, a minha avaliação é que já está surtindo efeitos essa visita do Tarcísio em Brasília. Ele se reuniu com o Hugo Mota, então eu acredito que ele não subiria no caminhão e falaria tudo o que ele falou de forma tão incisiva, em especial a favor da anistia, se não tivesse havido aí um alinhamento mínimo com o Hugo Mota. Lembrando que Hugo Mota e Tarcísio são do mesmo partido, né? Eles são do Republicanos. Então, eu espero, inclusive, que tenha havido, sim, conversas no sentido da anistia e que isso esteja muito próximo de ser pautado. Eu não acho que o Tarcísio teria sido tão incisivo se não tivesse essa certeza, sabe? É isso que eu acredito. E eu não vejo como um passo do Tarcísio para se lançar à presidência da República. Eu não acho que tenha sido isso, esse discurso. Eu realmente acredito mesmo que ele está querendo colocar a pauta da anistia para frente, inclusive anistiar o presidente Bolsonaro, inclusive em relação às inelegibilidades. E aí, então, permitir que o presidente Jair Bolsonaro possa concorrer novamente no ano que vem. Inclusive, ele mesmo falou, né? Deixe que as pessoas sejam avaliadas nas urnas. Então, eu achei um discurso forte, incisivo, que eu ainda não tinha visto, né? O Tarcísio, inclusive, vinha sendo criticado pela sua postura não tão incisiva assim em defesa das nossas liberdades, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes. Talvez a gente fale um pouco mais sobre isso mais na frente, então não quero me adiantar, mas a gente percebeu uma mudança aí de tom do Tarcísio. Agora quero receber aqui nosso comentarista convidado de hoje, às 7h12, doutor Eduardo Berbigier. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, primeira edição. Obrigado por ter aceitado o convite para estar conosco nessa manhã de segunda-feira, nesse comecinho de semana. Estou sem o áudio do doutor Eduardo, então daqui a pouquinho, por favor, tenta habilitar aí, por gentileza, doutor. Enquanto o doutor tenta habilitar, eu sigo pedindo a você que nos assiste no Jornal do Oeste, primeira edição, que deixe o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhum dos conteúdos aqui da Oeste. Já tenho o Eduardo Berbigier de volta? São 7h12, então deixa eu voltar com a Guta Pini. Guta, ainda falando sobre os discursos de ontem, eu quero ouvir você a respeito da fala bastante contundente do pastor Silas Malafaia, que deixou muito claro que o caderno de sermões dele também foi apreendido pela polícia. E aí ele classificou esse episódio como uma perseguição religiosa. Você vê dessa maneira também? Olha, Dani, os fatos são os fatos. E os cadernos de oração do pastor foram apreendidos e também o seu passaporte. Então, isso o deixa impossibilitado de viajar para cumprir as suas agendas internacionais, que ele mesmo disse que tem. Enfim, quando foram apreendidos esses cadernos, ele estava voltando de Portugal, também numa missão. Então, foi inclusive neste momento que foram apreendidos os cadernos, o seu passaporte. Então, os fatos são os fatos. Independente de qual seja a intenção real de Alexandre de Moraes, hoje o pastor Silas Malafaia está impedido de cumprir integralmente o seu sacerdócio. Então, isso se configura sim como uma violação da liberdade religiosa do pastor. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo. Começou com um pastor e quem disse que vai acabar com ele? Não vai acabar com ele. E fora
fora isso, tem toda a questão dos vazamentos seletivos e da pesca probatória. Porque vejam só, o que eles queriam com os cadernos de oração do pastor? O que eles queriam com esse caderno? Com os cadernos, né? Inclusive, como o pastor disse, eles só iriam apreender um, depois que o policial entrou em contato lá com o chefe da Polícia Federal, não, manda apreender tudo. Gente, que absurdo! E fora isso, a questão dos vazamentos, que o pastor disse, só vazaram determinados áudios. E os áudios que mostram que o pastor também envia vídeos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não vazou. Então, é realmente um processo, uma atuação judicial seletiva e independente das intenções do ministro, o que está acontecendo, sim, é uma violação à liberdade religiosa do pastor. São 7h15 no horário de Brasília. Agora sim, eu tenho o doutor Eduardo Berbigier, nosso comentarista convidado aqui do Jornal do Oeste, primeira edição. Enfim, bom dia, doutor. Bom dia, Daniel. É uma satisfação estar com você. Desculpe pelo mal entendido, mas eu sou que nem o pastor Silas, que escreve os sermões no caderno, eu ainda sou da era analógica. Então, às vezes, eu ainda sofro um pouco com as modernidades aqui. Perfeito, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza por ter aceitado o convite para estar conosco. Nós estamos falando a respeito da manifestação pacífica que aconteceu ontem em várias partes do Brasil, nas principais capitais do Brasil e aqui na Avenida Paulista, com a participação do pastor Silas Malafaia, organizador do evento e também de governadores. Eu perguntava há pouco para Guta Pini o seguinte: essa fala do governador Tarcísio de Freitas, bastante contundente, foi vista por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro como um aceno à família Bolsonaro. E, ao que tudo indica, por parte do governo Lula, da base governista, essa fala teria sido vista como um passo decisivo para que ele concorra contra Lula, concorra à presidência no ano que vem. Eu quero ouvir a sua avaliação. Olha, Daniel, eu acredito que o cenário, o Tarcísio está jogando de forma segura. Acredito que ele está se empenhando para a anistia do presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, mas isso é um jogo que depende muito do Centrão, né? O Centrão que manda no Brasil nas últimas décadas, e nem tudo que o Tarcísio quer fazer nós podemos considerar que vai ser aprovado pelo Centrão. O Centrão já tem uma decisão. O Centrão está desembarcando do governo Lula e não quer o presidente Bolsonaro elegível nesta eleição. Quer a anistia do presidente, mas quer a candidatura do Tarcísio para as próximas eleições. Isso ficou bem claro analisando as últimas notícias e manifestações dos líderes do Centrão. Então, acredito que o governador Tarcísio esteja empenhado, sim, na anistia do presidente Bolsonaro, mas também está fazendo um aceno aos eleitores, a grande parte, né, dos eleitores de direita que são fiéis ao presidente Bolsonaro e que estavam questionando as posições um tanto quanto neutras do governador Tarcísio. Então, acredito que ele faz uma jogada segura, briga pela anistia, mas caso de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, está fazendo um aceno à grande parcela dos eleitores de direita do Brasil que são fiéis ao presidente Bolsonaro. Deixa eu voltar aqui com a Guta Pini, porque o jornal norte-americano com viés de esquerda, que é o The New York Times, destacou a presença marcante de símbolos dos Estados Unidos nessas manifestações ontem realizadas aqui na Avenida Paulista. Segundo o jornal The New York Times, esses símbolos dos Estados Unidos, incluindo bandeiras, a gente viu que tinha uma bandeira muito grande, gigantesca dos Estados Unidos, o jornal afirma que Bolsonaro é relevante politicamente, mas enfrenta a possível condenação pelo STF na suposta tentativa de golpe de Estado. Qual a sua avaliação com relação à presença desses símbolos norte-americanos durante esse evento? Muitas mensagens agradecendo a Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, pelo apoio ao amigo Jair Bolsonaro, assim ele o chama. É um resgate do Ocidente, Dani. Isso é um resgate, isso é o Ocidente se unindo em resposta a esses regimes tiranos, autoritários, que querem se estender por todo o planeta. Então, eu vejo como uma resposta, eu vejo também como, obviamente, um sinal de gratidão ao presidente Donald Trump,
dos apoiadores de Jair Bolsonaro, e eu acho que tem que realmente valorizar os símbolos ocidentais. A bandeira dos Estados Unidos ali estava realmente perfeitamente colocada, deveria estar ali sim, porque realmente é um resgate do Ocidente. E os Estados Unidos estão sancionando o Brasil. A questão que precisa ficar clara é que tarifas não é bom para ninguém. Eu sou contra aumento de imposto, eu sou contra tarifas, então isso é uma coisa. A outra coisa é o que realmente está acontecendo. Não é que os Estados Unidos estão tarifando o Brasil, eles estão sancionando um país em que eles enxergam hoje como uma ditadura. É isso que está acontecendo, e é por isso que a população, que as pessoas que estavam ali na manifestação, manifestaram a sua gratidão ao presidente Donald Trump, aos Estados Unidos. Não porque elas estão gratas a uma tarifa. Ninguém quer pagar mais caro em nada. Ninguém quer que tenha escassez de produtos no Brasil por conta de uma diminuição da produção, justamente por conta dessas tarifas. Não é isso que a população está aplaudindo. A população está grata por conta dessa atuação do presidente Donald Trump de mostrar para o mundo a tirania sobre a qual vive o Brasil. Então, essa é a grande questão. Então, a gente já fica aí aguardando, né, o outro lado vir falar de que os apoiadores de Jair Bolsonaro são traidores da pátria, o próprio Eduardo Bolsonaro, como o presidente Lula já colocou algumas vezes, né, que vai lá para os Estados Unidos querer colocar tarifas dentro do Brasil, quando eles se colocam à revelia dos fatos. O que está acontecendo é que a maior democracia do mundo está olhando para o Brasil como um país ditatorial, que existe um regime de exceção aqui. E aí, os Estados Unidos, então, sancionaram esse país. As pessoas, então, que estão demonstrando gratidão aos Estados Unidos é por conta disso. Não é porque estão felizes com tarifas e estão traindo o Brasil, mas é porque estão vendo uma alternativa, uma luz no fim do túnel para encerrar a tirania aqui no Brasil. É disso que se trata.